Curso de Educação Mediúnica, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, muito bem-vinda a mais uma aula do curso de Educação Mediúnica do livro 2, estamos na 7ª aula. Lembrando sempre, estudem Kardec, estudem o Livro dos Médiuns e, para fazer a aula prática, façam dentro de um centro espírita. Aqui nós falaremos somente da teoria e nós estamos então na 7ª aula, cujo tema é mediunidade nas artes. E a primeira parte a gente vai falar de pintura, escultura e música. Então vamos lá. Allan Kardec assinala as características das fases de transição no campo das artes. As artes só sairão de seu torpor quando houver uma reação visando as ideias espiritualistas. Dessa forma, antecipa-se o que se pode constatar na atualidade, no terreno da arte espírita, em suas várias modalidades, frente à violência humana, refletida nos meios de comunicação e através das expressões artísticas mais destacadas, como a música, a pintura, o teatro, o cinema e a televisão. Ainda afirma Kardec, a decadência nas artes no século atual é o resultado inevitável da concentração das ideias nas coisas materiais. E esta concentração, por sua vez, é o resultado da ausência de qualquer crença na espiritualidade do ser. É matematicamente exato dizer que, sem crenças, as artes não têm vitalidade possível, e toda transformação filosófica traz necessariamente uma transformação artística paralela. Kardec apresenta 3 momentos filosóficos e correspondentes a transformações artísticas, a saber: 1. Época primitiva, arte pagã em que se divinizava a perfeição da natureza, só conheciam a vida material. 2. Época da Idade Média, a arte cristã sucedeu à arte pagã e representava os sentimentos atormentados entre o céu e o inferno, tanto na pintura como na escultura, reconhecimento de um poder criador acima da matéria. 3. Época atual, arte espírita, em que deverão expressar-se as novas ideias da imortalidade da alma, da pluralidade das existências ou dos mundos, ou ainda da comunicação com os espíritos. Irá complementar e transformar a arte cristã. Leon Denis, no capítulo 1, diz que o papel essencial da arte é expressar a vida com todo o seu poder, sua graça e sua beleza. E é nesse sentido que comenta o espírito de Lavater. Não deve ser assim que pronuncia, né, gente? Mas tudo bem, é assim que eu tô lendo. Dizendo: não é belo, realmente belo, senão aquilo que o é sempre e para todos. E esta beleza eterna, infinita, é a manifestação divina sob seus aspectos incessantemente variados. É Deus em suas obras, em suas leis. Eis a única beleza absoluta. Acrescenta ainda: nós que progredimos não possuímos senão uma beleza relativa, diminuída e combatida pelos elementos inarmônicos de nossa natureza. Complementa Leon Denis:
no capítulo 3, mas aqui tá falando dos capítulos, mas não fala qual é o livro, né? Vamos lá ver qual que é o livro. O Espiritismo das Artes. Bom, ok, agora a gente já sabe qual que é. Do livro O Espiritismo nas Artes, Leon Denis comenta que o objetivo sublime da criação é a fusão do bem e do belo. Esses dois princípios são inseparáveis, inspiram toda a obra divina e constituem a base essencial das harmonias do cosmo. Emmanuel ensina, veremos aqui qual que é, no Consolador, na pergunta 161, que a arte é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas, e o seu trabalho, em todos os tempos, foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alcançando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia do coração para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Complementa que a arte será sempre uma só, na sua riqueza de motivos, dentro da espiritualidade infinita, porque será sempre a manifestação da beleza eterna, condicionada ao tempo e ao meio de seus expositores. Há todo um processo de formação do artista ao longo de sua caminhada evolutiva, que exterioriza na obra seu sentimento inferior, seu equilíbrio mental, sua paz, sua bondade, sua crença. Por isso, diz Leon Denis, no capítulo 1 do livro O Espiritismo nas Artes, que quando o espírito humano encarna na Terra e leva consigo, seja de suas vidas terrestres, certa noção de ideal estético, tão logo ele chegue à maturidade na vida terrestre, sua bagagem artística exterioriza-se sob a forma de inspirações reunidas a uma qualidade mestra que chamaremos de gosto reunido ao sentido do belo. A mesma ideia transmite Emmanuel no Consolador, na pergunta 163. A perfeição técnica de um artista, bem como as suas mais notáveis características, não constituem a resultante das atividades de uma vida, mas de experiências seculares na Terra e na esfera espiritual. Este gosto pela arte, numa de suas características quaisquer, leva o homem à busca da inspiração, que é uma forma de mediunidade intuitiva, pelo qual o artista entra em contato com os espíritos para a realização de seu trabalho. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 31, item 10. Nem sempre é possível distinguir quando o trabalho é do homem ou quando é sugerido pelo espírito, nos casos de inspiração. Mas se houver no homem a disposição orgânica para o exercício da mediunidade, em seu sentido específico, ter-se-á, então, a aplicação da mediunidade nas artes. Estas condições, o papel do médium Nestas condições, o papel do médium não é o de um criador da arte, mas de um instrumento para que o espírito produza o seu trabalho, que será tanto mais belo quanto mais evangelizado estiver o médium. A mediunidade nas artes revela-se através da escultura, da pintura, da literatura, oratória, poesia e etc.,
do teatro ou da música. Diferentes núcleos de estudos têm se formado atualmente em decorrência da divulgação da doutrina dos espíritos, objetivando mostrar os valores da vida espiritual e sua relação com a vida física. O teatro, levado ao público pelos meios de comunicação eletrônicos, poderia ser um poderoso meio de educação intelectual e moral, pela elevação do pensamento, pelos nobres exemplos que a vida real mostra, se para lá fossem levados. As novelas de televisão e os videocassetes, bom, naquela época em que esse livro foi escrito, tinham videocassetes ainda, gente. Mais jovens não vão saber o que é isso. Poderiam levar ao público um trabalho mais nobre, digno e educativo de exemplificação do bem, do trabalho e da busca de uma vida melhor. A pintura mediúnica, psicopictografia ou psicopictoriografia tem se desenvolvido ultimamente com intensidade, talvez devido à apresentação pública de alguns médiuns, mostrando ao mundo dos homens a intervenção dos espíritos pintores, através da mediunidade, e revelando que a vida continua além dos horizontes da morte. A arte não é um atributo do homem, mas do espírito imortal. É por isso que na vida espiritual as artes continuam com toda a sua beleza harmoniosa. Os espíritos narram passagens maravilhosas. Alguns livros de André Luiz estão repletos de informações. Em Chama Eterna, no capítulo 15, Luiz Sérgio fala no Departamento da Arte dos problemas de relação espírito-médium. Allan Kardec, em diversas passagens da Revista Espírita, alude à arte espírita, mas no número 5 de maio de 1858, entrevista Mozart, que, falando de música, diz: "No planeta onde estou, Júpiter, a melodia está por toda parte, no murmúrio da água, no ruído das folhas, no canto do vento, as flores murmuram e cantam. Tudo emite sons melodiosos. A natureza é tão admirável, tudo nos inspira o desejo de estar com Deus. Não temos instrumentos, são as plantas, os pássaros que são os coristas. O pensamento compõe e os ouvintes desfrutam sem a audição material, sem o recurso da palavra. E isso há uma distância incomensurável. Nos mundos superiores, isso é ainda mais sublime. Em todo o trabalho mediúnico, no campo da arte, deve o médium compreender que o trabalho não é seu, mas do espírito. Importante por isso é não envaidecer-se de sua arte, entre aspas, nem de sua mediunidade, porquanto, se o trabalho é dos espíritos, a mediunidade tantas vezes decorre da misericórdia divina. O importante também é o médium compreender que não deve comercializar a obra tirando proveito para si mesmo, mas conduzir todo o resultado pecuniário obtido para as obras assistenciais. Mais importante ainda é o médium manter-se humilde em relação aos elogios, manso em relação às críticas e perseverante em relação aos princípios basilares do ensino dos espíritos, que deve ser divulgado como um corpo doutrinário, sem a interferência da opinião dos homens. Em última análise, deve o médium exemplificar por sua conduta como homem e por sua atividade como médium, sendo um verdadeiro representante dos ensinamentos de Jesus e dos Espíritos. Escreveu Meimei no livro Sentinela da Alma, A Oração do Pintor, em que conclui: ensina-me o equilíbrio e o respeito aos outros, para que eu apenas crie formas do bem e para o bem, a fim de que eu possa cooperar na segurança e na ordem, na serenidade e na alegria
permanentes de tua obra, hoje e sempre. É legal a gente aprender sobre a mediunidade nas artes, né? Porque hoje em dia se fala tanto de, ai, nossa, a criança já aprendeu, já nasceu tocando piano, né? Certamente é alguém importante da arte num passado, né? Numa vida anterior, ele é uma reencarnação agora de um grande artista. Claro que isso pode ser, né? A gente não vai ter a certeza de quem é, pelo menos nesse momento, mas isso pode acontecer, como ele diz aqui. Mas é importante que a gente veja que a questão do caráter, né, quando a gente trabalha com a nossa mediunidade. Quando nós somos médiuns e trabalhamos a arte dentro da nossa mediunidade, a gente é somente um instrumento. Então, nós não somos os pintores, nós não somos os músicos, né? Nós não somos os escultores, porque nós somos somente os instrumentos daqueles espíritos que nos estão utilizando naquele momento para produzir essa arte. Então, no entanto, nós podemos ser intuídos, ter a mediunidade de intuição, de inspiração, para produzir algumas artes, para escrever. Então, também existe esse outro tipo de mediunidade. Mas muito cuidado com o orgulho, né? Porque é aí que está o nosso grande perigo. Muito cuidado com o orgulho, muito cuidado com a comercialização dessas obras. E isso vale para qualquer tipo de obra, né? Para os livros, para os quadros, para esculturas ou para o que seja. A segunda parte do nosso estudo de hoje, ele fala dos bons espíritas. O espírito, através dos conhecimentos que adquire com a doutrina, tem condições de compreender muito mais os ensinamentos de Jesus e, portanto, tem maior responsabilidade em praticá-los. Pois, a quem muito foi dado, mais será pedido. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, dos parágrafos 47 a 48. Com os novos esclarecimentos que o Espiritismo lhe propicia, o homem pode desenvolver uma fé mais sólida, compreendendo racionalmente o objetivo da reencarnação. Como em todos os ensinamentos que o Espiritismo lhe propicia, o mais importante é o resultado que advém deles, pois o mundo está repleto de teorias que, sem a aplicação, não têm utilidade. De nada adianta ao homem possuir uma bagagem imensa de conhecimentos se não a utiliza para a sua modificação moral e espiritual. A própria felicidade depende da ação que o homem imprime aos pensamentos. Por isso, a felicidade é uma conquista de cada um individualmente, um processo constante de autoaprimoramento. Ser espírita, na amplitude do termo, significa a busca constante da maturidade espiritual, a prática dos ensinamentos de Jesus, na relação social. Viver como espírito, ainda que encarnado, compreendendo que a vida continua, que ele mesmo é o construtor do próprio destino. Ora, há pessoas que, mesmo recebendo provas racionais e científicas da existência do mundo espiritual e de todas as relações que aí se originam, não as aceitam e não acreditam nelas. São aqueles a quem Jesus se refere na parábola do semeador. Mateus, capítulo 13, 13, versículo 18 a 23. Como a semente que ainda não encontrou terreno fértil,
em seus corações e por isso não frutificou. Porém, como todas as pessoas, espíritos, foram criadas para o progresso, chegará o tempo em que perceberão e entenderão tudo o que Jesus transmitiu através de seus ensinamentos, e o Espiritismo vem confirmar. De um lado, estão os que se preocupam somente com os fenômenos, e de outro, os que desejam moralizar apenas os outros, relutando em retirar a trave dos próprios olhos, antes de querer tirar o argueiro do olho do próximo. Em ambos os casos, o que falta é a prática da reforma íntima, que foi deixada de lado. Quando o espírita sente na doutrina um caminho de elevação, busca, através dos ensinamentos evangélicos, rever seus valores, aplicando o preceito em si mesmo, eliminando defeitos que serão substituídos por qualidades, resgatando dívidas do passado sem reclamar, conquistando outras simpatias para o seu redor. Enfim, efetiva o seu burilamento moral, praticando o lema: fora da caridade não há salvação, em todos os atos de sua vida. Em todos os momentos, é importante que ele se esteja autoavaliando para perceber se realmente está conseguindo uma modificação em sua conduta. Tanto nas pequenas como nas grandes coisas, o espírita deve estar atento. Será importante a boa palavra, o gesto amigo, a desculpa fraterna, a amizade sincera e todos os demais gestos de compreensão nas simples situações que ele enfrenta na vida diária. Enfim, a doutrina espírita deve ser vivenciada 24 horas por dia, pois acima do simples conhecimento deve estar a prática. Para tanto, o espírita precisa desenvolver a humildade, o amor, a tolerância, a bondade, a caridade e a fraternidade para com o seu próximo, que é toda a humanidade. Suas obras devem ser o reflexo de todas as virtudes adquiridas, com muito amor e dedicação em todas as circunstâncias. Desta forma, os bons espíritas serão os bons cristãos, como aqueles que desejam o melhor aos seus semelhantes, que conseguiram desenvolver o amor no coração, praticando os exemplos que Jesus veio deixar à humanidade em sua passagem pela Terra. O bom espírita é todo aquele que traz a sua consciência tranquila. Enfim, é todo homem que demonstra sua transformação moral, constantemente durante sua existência na Terra, vivendo como se espírito fosse. Todas as boas ações que o homem realize serão conquistas para a sua verdadeira propriedade, ou seja, suas virtudes e qualidades colocadas em prática. O espírita sincero esforça-se para aplicar e vivenciar esses conhecimentos, aproveitando todas as oportunidades para ampliar seu trabalho de modificação interior e caridade para com o próximo. Esse é o caminho para conquistar o título de bom espírita e que está ao alcance de todos. Bom, acho que chega de teoria, né, gente? Vamos para a prática. Então, o bom espírita não é aquele que tem a mediunidade tal ou a mediunidade tal. Não é aquele que fala com o espírito de fulano. O bom espírita é aquele que pratica o evangelho 24 horas. Porque dentro do centro, somos todos pessoas boas. Dentro do centro, somos todos santos. Mas e fora dele? Como nós somos no nosso dia a dia? Como estão os nossos pensamentos? Como estão as nossas atitudes? Como eu trato o meu próximo? Como eu trato o meu corpo? Como eu trato a minha família?
como eu vivencio o meu dia a dia. Eu estou vivenciando de acordo com as coisas que eu falo, com as coisas que eu prego. Então, esse é o bom espírita. O bom espírita é aquele que coloca em prática o evangelho. É aquele que coloca em prática o que ele está pregando dentro do centro. Então, que a gente saia da teoria e que a gente vá para a prática de coração aberto. E que a gente consiga, assim, ser pessoas melhores. Porque só dessa forma a gente vai conseguir a nossa evolução aqui no nosso plano terreno. Bom, gente, espero que essa aula tenha mexido aí com o coraçãozinho de vocês e que a gente consiga colocar isso em prática. Na próxima semana a gente se encontra para mais uma aula do nosso curso de Educação Mediúnica. Fiquem com Deus e até mais. Curso de Educação Mediúnica, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.